TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito que começa agora na TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal do Parlamento da cidade de Fortaleza. E hoje, como tema, a gente vai trazer um assunto de bastante importância. Assim como os demais que a gente conversa e traz e levanta aqui a bandeira, hoje a gente vai conversar com você sobre a questão de como destinar parte do seu imposto de renda. Essa parte ela pode ser destinada a fundos, tanto de crianças e adolescentes como idosos, né? Trabalhos que são desenvolvidos, inclusive, dentro de políticas públicas, como nós temos aqui no município de Fortaleza. E hoje a gente vai falar exatamente sobre a importância, né, de fundos como o da criança e do adolescente. A gente traz hoje o presidente da FUNCI, que é a Fundação da Criança e do Adolescente aqui no município de Fortaleza, Iraguaçu Filho. Iraguaçu, obrigada, né? Mais uma vez aqui no É Direito com a gente, dessa vez representando, presidindo uma fundação de tanta importância e de tanta história dentro do município de Fortaleza. É um prazer, Karine, você e os telespectadores, matando saudade aqui, né? Matando saudade. Estive várias vezes aqui no É Direito. E hoje a gente falar sobre um tema super importante, pouco conhecido pela sociedade, mas de extrema relevância e que as pessoas podem destinar parte do seu imposto de renda que iria todo para a União para ficar no município. E aqui no município de Fortaleza, muitas coisas podem ser realizadas voltadas para a política da criança e adolescente que a gente vai detalhar ao longo do programa. A pauta é no momento exatamente por estarmos dentro desse prazo de declaração de imposto de renda que segue até o final deste mês, dia 29 de abril. Mas a gente vai começar exatamente falando, eu acho que a gente primeiro tem que apresentar essa questão do fundo, a importância, né? E o que é que ele representa dentro do município, Iraguaçu, para que as pessoas entendam e realmente conheçam o porquê da importância dessa doação. Pronto, a Fundação da Criança e Família Cidadã, a FUNCI, ela tem o Conselho de Direitos, que é o CONDIC, e tem duas unidades orçamentárias. A unidade administrativa, da gestão administrativa, e a unidade orçamentária do fundo, que é o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o FMDCA. E esse fundo, ele tem a possibilidade de captar recursos destinados do imposto de renda, parte do imposto de renda. A gente vai falar especificamente sobre o período da declaração, pessoa física, mas você tem pessoa jurídica, pode fazer também declaração ao longo do ano, no exercício fiscal. E esses valores que são captados, que são decorrentes de uma renúncia, parte de uma renúncia fiscal da Receita Federal, as pessoas podem fortalecer os fundos, né? Da União, dos estados e dos municípios. Lembrando, importante que isso não agrega a nada de quem está doando, não é isso? Não tem custo nenhum. Não há custo nenhum. Inclusive, você fala um verbo que eu sempre falo, né? Mas o termo técnico é destinar, mas no popular é mais fácil quando você se comunica falando da doação. Exato. Né? Mas é para deixar bem claro, você não vai pagar um centavo a mais. Por isso que o verbo destinar é você tira parte daquilo que você já recolhe ou recolherá para a União e destina para o município. Né? Especificamente na declaração do imposto de renda, você pode destinar até 3% do valor devido do seu imposto de renda. Como é que você pode destinar isso? Qualquer tipo de declaração, Iraguaçu? Não, só uma declaração completa. Então você vai lá fazer a declaração e você verifica que aquela declaração que está lá no campozinho à esquerda, lá embaixo no programa da Receita Federal, por deduções legais e de forma simplificada. A completa é por deduções legais. Você vai lá, alimenta todas as suas informações, sua renda, seus bens, os pagamentos que você fez, previdência privada, escola, saúde, psicólogo, enfim. Você coloca tudo lá. E aí depois que você alimentar e finalizar toda a parte de preenchimento das informações, você vai no próprio programa da Receita Federal, lá no resumo ali à esquerda, vai procurar doações diretamente na declaração. Você clica lá, aí você vai ver lá em cima, no canto esquerdo, duas abazinhas, criança e adolescente e idoso. Você vai clicar, especificamente que eu estou falando criança e adolescente, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, criança e adolescente. Quando você clicar criança e adolescente, lá embaixo você vai ver a palavra novo. Como é praxe dentro do programa da Receita Federal, se você vai colocar um bem, uma renda, você vai lá colocar novo e preenche suas informações para a destinação, a mesma coisa, coloca novo. Quando colocar novo, você vai verificar lá em cima, nacional, estadual, municipal.
Você clica em municipal, que eu estou falando de Fortaleza. Municipal. Aí você vai lá, UFCE, Ceará, clica, aí vai aparecer os municípios, você vai digitar Fortaleza. Quando você digitar Fortaleza, você clica em cima, já vai aparecer o CNPJ do fundo. Você, ok, aí você, e o valor, Iraguaçu, como é que eu sei quanto é que eu posso destinar sem pagar nenhum centavo a mais? Eu vou ter que calcular esses 3% em cima do valor global, em cima do imposto já recolhido, retido, como é? Né? Não precisa, você não vai ter nenhum desse problema, porque você vai lá no cantinho à direita, lá embaixo, e vai estar lá, valor disponível para doação. O próprio programa da Receita Federal fala doação, né? Valor disponível para doação, e vai ter um valor. E você tem até aquele valor para fazer a sua destinação para os fundos. Né? E para você bem correto nas informações, você pode destinar para vários fundos, né? Até aquele limite. Então, se você tem R$1.000, você pode distribuir. Eu posso distribuir. Eu quero destinar 500 para o município, 200 para o Estado, 300 para a União. Não, eu quero destinar também para o idoso, eu quero destinar para outros municípios, eu quero destinar só para o município de Fortaleza. Então, você escolhe. Eu peço que vocês possam destinar para o município de Fortaleza. Então, você tem lá o valor de R$1.000, valor disponível para doação, você até aquele valor, você vem colocar aqui à esquerda, né, mais ou menos no meio da tela, vai ter lá, valor. Aí você coloca. Quando você colocar o valor que você quer destinar, você vai ok. Finalizou o processo em relação à destinação. Acabou por aí, Iraguaçu? Não. Quando você for enviar a sua declaração, se você tiver imposto a pagar, eu vou fazer um cálculo, dar um exemplo aqui, igual para quem paga e para quem restitui. Porque alguém diz, eu só posso destinar se eu pagar. Não, você pode destinar se restituir. Sim. Mas se eu restituir, eu vou perder minha restituição, parte dela? Não. Eu vou lhe explicar agora. Você tem R$2.000 daquele valor disponível para doação, e aí você quer destinar, você tem R$2.000 que você paga, e você pode destinar R$500, então você vai botar R$500, e quando você finalizar, enviou, você vai lá na emissão dos DARFs. Você vai emitir o DARF para o ECA, porque vai aparecer lá, DARF, ECA. Você vai lá, imprime, vai ter os R$500. Você tem que pagar R$2.000, você vai imprimir o outro DARF de R$1.500. Os R$2.000, a soma vai dar o mesmo valor. Qual é a diferença? A única coisa que difere é que no DARF ECA, você não pode parcelar. É cota única daquele valor destinado. Do valor para a União, você pode parcelar em até 8 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$50, salvo engano. Pronto, e aí você, somando 500 com 1.500, dá os 2.000 que você ia pagar. Mas eu não vou destinar. Você vai pagar os 2.000 do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que é que você pode fazer? Você pode deixar R$500 para o município de Fortaleza. Esse valor não pode ser gasto com custeio, com manutenção, com pagamento das contas ordinárias. Água, luz, telefone, aluguel, pagamento de salário. Esse valor é direcionado para o custeio finalístico. O que é isso? Investimento. Os serviços, e aí a gente tem feito na FUNCI os editais. Voltando aqui, quando eu tenho um imposto a restituir, eu tenho R$2.000 a restituir, e diz lá que eu posso disponibilizar R$500. Mas eu vou ter que pagar R$500 num DARF, e ou então eu vou abater da minha declaração. Você finaliza o seu imposto, enviou, vai lá, DARF ECA. Como você não tem nada para pagar a União, porque já foi retido na fonte, você tem a receber, você paga os R$500. Você tinha quantos mil para restituir? 2.000. Acresce os R$500 e você restitui R$2.500, corrigido pela Selic. Eu tenho até dito este ano que a correção da Selic tem sido, inclusive, melhor do que qualquer correção de investimento, renda fixa, a curto prazo. Então, assim, você faz uma destinação, uma doação de um valor que vai ser investido no município, no seu município, você vai acrescer a sua restituição e você vai receber R$2.500. Foi o que aconteceu comigo ano passado. Ano passado eu tinha um valor a restituir e eu tinha um valor que eu poderia destinar. Paguei o valor e restituí alguns meses depois, dentro da programação da Receita Federal, que não muda nada. Sim. Eu vou cair na malha fina por conta disso? Não muda nada. Não muda nada. Você não vai ter você vai ser mais visado, menos visado, nada. Por quê? Porque você vai estar fazendo um exercício de cidadania. Certo? Então, você pode destinar, mesmo se você tiver imposto a pagar, você pode destinar, mesmo se você tiver imposto a restituir. E esse é o objetivo Iraguaçu. E esse fundo existe há quanto tempo? O fundo é de antes dos anos 2000. Eu acho que é de 98, ou é 93 ou é 98. E esse fundo vem arrecadando ao longo dos anos. E esse valor tem sido utilizado
para editais, para investir aonde? No terceiro setor. Que terceiro setor, Iraguaçu? Nas entidades sociais que têm inscrição no CONDICA. O que é o CONDICA, que eu falei no começo do programa, é o Conselho de Direitos, que faz a fiscalização, o acompanhamento e a deliberação dos investimentos que são realizados na política de criança e adolescente no município de Fortaleza. Então, assim, eu acho que eu já cheguei e finalizei o ciclo para você entender que esse recurso vai lá para o bairro A, B, C, D ou E, que tem uma entidade, que tem inscrição no CONDICA, que trabalha o fortalecimento de vínculos, que trabalha o reforço escolar, que trabalha a cultura, que trabalha a cidadania, que trabalha o fortalecimento da questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que trabalha, que fortalece as ações relacionadas à criança e adolescente, na leitura. Então, assim, tem uma série de fatores. E eu convido você a entrar no site do CONDICA, você coloca CONDICA com M, que é de Conselho Municipal. O M é de municipal. Não, né? É que esteja então, escrito errado. Não está escrito errado, porque é uma abreviatura, né? Uma abreviação de um nome. CONDICA com C, C-O-M-D-I-C-A. Você vai lá no Google, coloca CONDICA, vai direcionar para o portal do CONDICA e você vai ter a oportunidade de verificar a última chamada pública, que foi em 2018, que foram beneficiados 20 projetos. E eles apresentam projetos, é selecionado, chamada pública, com isenção, realizado pelo CONDICA, desta vez em parceria com a CELIFOR, que mudou o regramento em 2021 em relação à questão das licitações e chamadas públicas, ainda que o recurso seja eminentemente do governo federal, porque é destinação do imposto de renda, esse recurso continua sendo do governo federal, mas é utilizado pelo fundo e é executado pelo município, no caso de Fortaleza. E você vai ver a diferença que fez na vida de várias crianças, mas nós temos tido uma demora no lançamento desses editais. Já estamos com o edital aprovado, já está na CELIFOR só aguardando ser lançado, a qualquer momento pode ser lançado, para beneficiar 11 projetos de R$150 mil. Nós vamos lançar um edital de R$1.650.000, certo? Então, assim, esses projetos vão trabalhar a primeira infância, uma ação para a prevenção da letalidade na adolescência, vai trabalhar a qualificação profissional, vai trabalhar uma ação com crianças com deficiência, vai trabalhar questões relacionadas a fortalecimento de vínculos, né, e desenvolvimento de outras atividades, porque são 11 lotes, eu não lembro todos de cabeça aqui exatamente, mas eu dei exemplo de 5 que tem uma relevância extraordinária. Então, esse dinheiro que você pode estar destinando para o município de Fortaleza vai ser investido na ponta. Vai ser investido diretamente nos projetos sociais. Vai ser investido onde muitas das vezes o poder público não consegue chegar, não alcança. Né? E esses projetos sociais, para eles terem inscrição no CONDICA, eles passam por uma avaliação bem criteriosa, de critério de requisitos, e a cada 3 anos, que mudou no ano passado, antigamente era a cada ano a renovação, agora a cada 3 anos, mas a cada ano há uma apresentação de uma prestação de contas. Né? E são instituições respeitadas, respeitadas. Né? Tem instituições de caráter nacional. Eu não vou dar exemplo de nenhuma, porque eu vou falar de 1, 2, 3, 5, e são 90. Sim. E a gente tem estimulado, juntamente com os conselheiros do CONDICA, que eu sou conselheiro pela FUNCI, conselheiro suplente do CONDICA, a gente tem estimulado que as entidades possam estar se inscrevendo, porque é importantíssimo que o município de Fortaleza, que o Conselho de Direitos, que é composto de 11 representantes da sociedade civil, eleitas entre as próprias entidades e 11 do governo, é paritário, elas possam cada vez mais conhecer a rede, conhecer, entender, fiscalizar, visitar, fortalecer, ajudar, e quando tiver recurso, cada um disputa com seus projetos, apresentando dentro dos lotes que são estabelecidos pelo CONDICA, pelos conselheiros, porque tudo isso é definido pelos conselheiros. A FUNCI apenas executa, porque o ordenador de despesa dessa unidade orçamentária do fundo FMDCA é a FUNCI. Então, assim, eu dei um giral aqui para que vocês tenham um entendimento da importância, da relevância e onde esse recurso vai ser investido. E a ideia é que a cada ano, ou no máximo a cada 18 meses, sejam lançados novos editais. Agora para 11 projetos, um valor maior, quase o dobro do que 2018, que era de R$80 mil. Mais beneficiados. Mas, assim, a gente decidiu, o CONDICA decidiu que precisava fortalecer aqueles projetos que serão escolhidos na chamada pública, e fortalecendo esses projetos, naturalmente, o resultado tende a ser bem melhor do que no valor menor para mais projetos. Tem alguma dúvida? Vá no site da Receita. Eu preciso esclarecer ainda melhor o que foi dito aqui. No site da Receita você tem vários vídeos,
No site do Condica você tem várias informações, apresentações e o mais importante, você está dando a oportunidade de parte daquele recurso, 3% só. 3%. Que não sai do seu bolso. Não sai do seu bolso, não vai fazer diferença para a Receita Federal, não vai fazer falta, mas vai fazer uma grande diferença para quem é beneficiado, no município de Fortaleza, né? E mais ainda para quem for beneficiado através dos editais de chamada pública. É isso aí. A gente vai fazer o nosso intervalo rapidinho, mas já já a gente está de volta e continua aqui esse bate-papo orientando para você e fortalecendo essa importante informação. Você que declara seu imposto de renda pode sim ajudar o Fundo da Criança e do Adolescente aqui no município de Fortaleza. A gente volta já já. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. De volta ao programa Direito de hoje, trazendo um ponto bem importante nesse momento de período de declarar imposto de renda. Você sabia que você pode destinar parte dessa parte do seu imposto para fundos federais, estaduais e municipais voltados para os trabalhos que são relacionados à criança e adolescente e o idoso? Por isso que a gente trouxe hoje aqui no programa o Iraguaçu Filho. Ele hoje já foi vereador de Fortaleza, preside a fundação, a FUNCI aqui em Fortaleza e está apresentando para a gente todo esse trabalho que é exatamente a importância, o papel do Fundo da Criança e Adolescente aqui no município de Fortaleza, exatamente estimulando a você ser um desses colaboradores que possam repassar. Porque esse dinheiro é uma coisa que você não perde, pelo contrário, ajuda muito. Iraguaçu, eu acho que vale a gente falar e pontuar a questão da prestação de contas, de todos esses envolvidos, para que as pessoas realmente entendam que tudo isso é algo muito, como é que a gente pode falar, muito importante, é algo concreto, que é cobrado, é correto a maneira que tudo é feito, inclusive todos os envolvidos, né? Exatamente. Eu já contextualizei o que é o Condica, o que é o fundo, como é que a FUNCI se insere nesse processo, como é que é o procedimento na declaração, como é que é investido o valor, e a prestação de contas é fundamental. Fundamental. É publicado, inclusive, no site do Condica. A cada parcela há uma prestação de contas efetuada, realizada. É aprovado ou desaprovado pelos conselheiros do Condica. E a população ela tem acesso a isso? Tem acesso. E como é um recurso que vem do governo federal, inclusive isso é prestado contas também com a Receita Federal através dos órgãos de controle da União. Então, assim, isso é tudo muito transparente, cristalino, e é importante que você tenha compreensão e veja na prática o resultado do serviço, do projeto que foi investido e como ele prestou conta, como foi utilizado, né? E eu digo a você, Karine, que faz uma diferença muito grande nas comunidades, faz uma diferença muito grande nos projetos sociais, na vida daqueles usuários que são beneficiários, beneficiados com esse recurso. Então, vale a pena, é um recurso que esse recurso iria para o Orçamento Geral da União. Esse recurso você está pagando, poderia ir para alguma outra ação que você de repente nem soubesse, nem sabe, ou pode estar sendo utilizado para amortização da dívida pública, para os bancos, enfim, para o sistema financeiro. E quando você destina 3% só, não é muito, não vai fazer falta para a arrecadação da receita, mas vai fazer uma grande diferença para a vida dessas pessoas e pode ser em qualquer bairro, pode ser em qualquer região da cidade de Fortaleza, mas pode ter certeza que onde for aplicado, nos projetos sociais que são inscritos no Condica,
eles vão ser muito bem aplicados e vão beneficiar várias pessoas, várias crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e, com certeza, em regiões do IDH muito baixo. E essas crianças vão ter oportunidades para reforço escolar, para música, para dança, né, para qualificação, para fortalecimento das ações voltadas para a primeira infância. Isso vai fazer a diferença no desenvolvimento dessas crianças e, quem sabe, a gente pode estar com esse recurso formando cidadãos e cidadãs, artistas, né? Pode estar assegurando um acesso, um fortalecimento do seu estudo na sua escola com reforço, pode estar desenvolvendo de uma forma mais adequada na primeira ou primeiríssima infância, ali do 0 a 6 ou do 0 a 3, quando a gente sabe que as conexões neurais ali acontecem milhões de vezes acima do que na fase adulta, e a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento das nossas crianças. E eu digo mais, às vezes a gente vê a pessoa num sinal, às vezes num supermercado, às vezes num restaurante, chega uma criança e acaba pedindo alguma coisa, você se sensibiliza e você às vezes dá 5, 10, 20, 50 reais, achando que aquele dinheiro pode estar sendo destinado para aquela criança, pode ter certeza que a última pessoa ou a única pessoa que não será beneficiada será aquela criança. No fundo, não. No fundo, você tem a certeza que aquele recurso vai ser direcionado, destinado, vai ser investido no futuro e desenvolvimento de crianças e adolescentes no município de Fortaleza. Iraguaçu, o que a gente pode falar em relação, até para que as pessoas sintam, né? Porque assim, pelo que se percebe, pelo menos eu percebi, que se a gente fortalece nesse momento que você pode destinar, e muitas pessoas não tinham conhecimento disso. A maioria não conhece, cara. A maioria não conhece. Então, se a gente está levantando essa bandeira agora, mas a gente pode exemplificar, por exemplo, nos 2 últimos anos, em relação ao que foi repassado, para que as pessoas entendam o que é que já fez de diferença dentro do município e o que é que pode aumentar ainda mais, né? Pronto, exatamente. Ótima pergunta, e vocês vão ter a oportunidade de ver essa questão. Em 2020, nós recebemos em torno de 360 mil reais, né? Vou colocar os números redondos, em torno de 360 mil reais, que já é um valor razoável, já é um valor interessante. No ano passado, 2021, nós tivemos 603 mil reais, já aumentou, quase o dobro. Já é decorrente de algumas atividades que foram mais intensificadas por parte do Conselho, por parte do Ministério Público. O Ministério Público é bem atuante nessa perspectiva de captação também de recursos, por parte dos conselheiros, né? A gente na FUNCI, eu já dou parte do meu imposto há alguns anos, há 6, 7 anos. Mas mesmo com todo esse meu compromisso com a criança e adolescente, com a primeira infância, eu só ano passado soube que restituindo imposto eu podia também destinar, né? Não sabia. Então é importante a gente divulgar. E ano passado, 485 pessoas destinaram esse valor que chegou a 603 mil reais. O que a gente pode elevar muito mais, Só que a capacidade, se você for olhar algumas categorias de servidores públicos, né? E que provavelmente, né, pelo valor da renda, do salário, eu não vou exemplificar aqui para não dizer que ganha bem, ganha muito bem, não. Que ganham acima de 15 mil reais, vamos dizer assim. Nós temos em Fortaleza, muito provavelmente, assim, umas 5 mil pessoas nessas categorias de servidores públicos de salário, Estado, município e União. 485 destinaram no geral, né? Então, olha só quantas pessoas. Se cada uma destinar 500 reais, né? Aí eu até tenho brincado internamente que a campanha desse ano é do 1.000 para o 1.000.000. Então, assim, o nosso objetivo mínimo, a gente quer passar, né, como mínimo, como piso, de R$1 milhão arrecadado. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque ano passado a capacidade de arrecadação, salvo engano, do Estado do Ceará foi de 88 milhões de reais. E somando todos os municípios e o Estado, salvo engano, não chegou a 2 milhões. Ou seja, a gente tem menos de 3% arrecadado do potencial. E aí esse potencial é de quem declarou pessoa física, formulário completo, tá? Aquela por deduções legais, aquele que eu expliquei. Então, a gente só teve 485 pessoas que destinaram ano passado, que arrecadou 603 mil. E a gente tem talvez aí um potencial de, eu não sei os números, mas 20 mil, 30 mil pessoas que podem destinar, porque quem é obrigado a declarar no município de Fortaleza, acho que dá em torno de 150 mil. Mas a pessoa também que tem, eu moro em outro estado, eu posso destinar para qualquer fundo, eu só destino para o meu estado, para qualquer fundo. O fundo nacional, estadual, qualquer estado, ou qualquer município de qualquer estado do Brasil. Eu até tenho dito, se você tem um parente fora
do Estado, mas que aqui e quer ver o fortalecimento das políticas aqui em Fortaleza, peça, divulgue, fale com seus amigos, seus parentes, coloque nos seus grupos de WhatsApp, publique na sua rede social. A gente está no período de abril, que é o período em que faz a declaração completa. Geralmente, mais de 90% de quem faz a declaração completa faz neste mês de abril. Então, assim, até 29 de abril, como você falou no começo do programa, Karine, a gente tem para finalizar a declaração e enviar. E a gente tem que pagar o DARF até 29 de abril também. Até o último dia da declaração, você pode pagar o DARF. Contribua, não deixe de contribuir. Você viu o potencial pelos dados que eu coloquei e a perspectiva que nós temos para arrecadar. 1 milhão é muito? Talvez seja um valor bem significativo para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Mas para a capacidade de destinação de doação da população, dos projetos envolvidos, beneficiados, acaba sendo pequeno. E quem pode destinar é um valor que não vai fazer diferença, é só a informação. O que a gente está trabalhando aqui é a informação, a sensibilização e a confiança do contribuinte para poder destinar. Se ele não sabe, ele não consegue destinar. Se ele sabe, mas não se sensibilizou, ele não vai destinar. Se ele sabe, se sensibilizou, mas tem dúvidas como é utilizado, ele não vai se sensibilizar. Mas o que eu estou dizendo aqui para você pode contribuir com o imposto que você já pagou. Ou você vai pagar a complementação, já foi retido na sua fonte. Se você tem a causa, né, sensibilidade, causa da criança e adolescente, é muito sensível à população, porque quando a gente vê criança na rua, e a gente tem um trabalho voltado à abordagem, que é o projeto Ponto de Encontro, as pessoas acabam se sensibilizando e fazem mesmo a entrega. E ali você está dando. Sim. Aqui você está destinando parte do seu imposto. E se você confia que vai ser bem utilizado, e eu já dei as informações, está no portal do Condica, está na prestação de contas que é estabelecido, que é aprovado ou reprovado pelos conselheiros, sociedade civil e governo, e há um critério bem rigoroso. A própria órgão de controle, Tribunal de Contas do Estado aqui, que fiscaliza também a execução dos recursos dos municípios, do município de Fortaleza, também está fiscalizando. Presta conta para a União, porque o recurso é de origem da União. Sim. Então tem toda uma estrutura de arrecadação. E é direcionado por chamada pública. Né? Ou seja, você não vai escolher quem é aleatoriamente. Vai ser um projeto que vai ser apresentado, vão ser certidões negativas, né? Toda aquela documentação necessária para acessar recurso público. Então, eu faço um convite a você que possa ser mais um destinador. E eu digo mais, Karine, quando começa a destinar, continua nos dando o seguinte, se tiver dentro do critério perfil, se declarar completa, se a renda, né, se a forma da declaração for completa. E se no ano seguinte mudar, porque você não tem como destinar, porque ou a sua renda não foi suficiente para você declarar imposto de renda, ou então não era a destinação completa, você vai procurar alguém para lhe substituir, para que você possa ter a pessoa com destinação. Cada ano aumenta. E reforço, né? A gente tem até o dia 29. Então, assim, a gente ainda tem esse mês de abril. Para quem não conhece ou quem não sabia dessa informação, dessa forma de ajudar, tempo suficiente. Como mesmo o Iraguaçu falou, acessa o site, faz pesquisa. Tem Instagram, bota lá, Condica, pesquisa Condica no Instagram, Condica com M, né? Que é M de município. Condica você vai encontrar também no portal. Né? Se quiser buscar o Condica, fica ali na Guilherme Rocha, no centro, já quase Jacarecanga ali, né? Então você pode ligar, você pode entrar no site, entrar no Instagram, procurar a FUNCI, né? Se quiser me procurar diretamente colocando o meu nome no Instagram, você vai encontrar Iraguaçu, é um nome em comum, diferente, né? Você vai encontrar. Então assim, eu queria que você não perdesse a oportunidade, porque se você tiver essa sensibilidade, confiar e tiver a possibilidade de destinar parte do seu imposto de renda, pode ter certeza que ele vai estar sendo muito bem utilizado com crianças e adolescentes através de projetos sociais que serão escolhidos por chamada pública, que é uma espécie de licitação, totalmente isenta, realizado em parceria do Condica, com representantes do Condica, conselheiros do Condica, e também a CELIFOR, que é o órgão da prefeitura que faz a licitação. Você pode ter certeza que vai estar transformando a vida de alguma criança ou adolescente no município de Fortaleza. Bora tentar fazer com que esse ano seja o início de uma grande campanha, que nos próximos a gente só traga notícias boas e números elevados. Eu já vou antecipar, né? A campanha do ano que vem. Esse ano é do 1.000 para o 1 milhão, ano que vem é do 1 milhão para
milhões. Milhões, Pronto. olha aí. Isso é que é decisão, mas a gente pode sim, isso é uma realidade, né? A gente fala porque a gente sabe que isso é possível. Mas, Araguaçu, eu acho que a gente também precisa aproveitar esse momento, já que a gente conseguiu demonstrar e de todas as maneiras esclarecer bem que isso é possível fazer e por quê, qual é o resultado de tudo isso, mas saber um pouquinho da sua vida, como é que está lá pela FUNCI, né? A gente já conversou muito aqui no É Direito sobre projetos e principalmente leis aqui no município de sua iniciativa, mas como é que está sendo essa experiência dentro da vida pública num órgão como a FUNCI, de grande importância? E eu estou tendo a oportunidade agora de executar políticas públicas que eu trabalhei muito na construção de projetos, da legislação, né, do fortalecimento da legislação. No mandato em que eu estive como vereador, fui relator do Cartão Missão Infância, a execução é da FUNCI. Fui autor da lei do Ponte de Encontro do Rede Aquarela, são programas da FUNCI hoje que são programas, são políticas públicas, políticas Rede Aquarela permanentes. Que mora no meu coração, que né? você conhece bem, que fizemos alguns programas de direito, né? Isso. Fui relator do Marco Legal da Primeira Infância, fui coautor de algumas leis relacionadas à pauta da criança e adolescente ou da primeira infância. Estou em fase de implantação da entrega legal para adoção, que fizemos um É Direito com o doutor Daílton aqui. Temos feito várias reuniões de sensibilização. Ano passado foram 25 reuniões. Esse ano a gente está buscando só fechar a agenda com a saúde, já começando e já pensando na implantação desse programa. E a gente viu recentemente que aumentou o número de crianças recém-nascidas nos acolhimentos, aumentou em 32%. E essas crianças, se tivesse sido feito o exercício do direito da entrega legal para adoção, com certeza essas crianças iam até 6 meses no máximo. O prazo é de 4 meses, 3, 4 meses, mas a gente sabe que a pandemia atrapalhou um pouco esses fluxos, mas até 6 meses já estaria adotado. Então, são processos que a gente tem trabalhado, tem o subregistro civil que a gente precisa reduzir, já houve uma redução acentuada de 2017 a 2021, quando foi implantado o Comitê Sim Eu Existo. Foi o tema do Enem, da redação do ano passado. Então, assim, são temas relevantes, importantes, que eu tenho esse desafio e tenho construído coletivamente, né? Os conselhos tutelares são vinculados administrativamente à FUNCI, são 8 conselhos, nós estamos em tratativas, em diálogos, né, dentro da gestão, com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral do município, já apresentamos para o COGEFOR, está num processo para que a gente possa fazer avaliações para ver a possibilidade de implantação e de ampliação dos conselhos tutelares aqui de Fortaleza. Então, são desafios, né? E que a gente está fazendo, tentando fazer da melhor contribuição e tendo a possibilidade de executar na ponta aquilo que eu tantas vezes subi à tribuna para poder falar. Né? É o que eu ia dizer, eu acho que foi uma decisão assertiva do prefeito Sarto, nesse sentido de pensar em alguém, colocar alguém, porque a gente que acompanha o seu trabalho, principalmente eu que tive a oportunidade de, durante várias vezes, a gente conversar, de estudar, de acompanhar aquilo dali, a gente trazer isso como debate, como forma de apresentar a quem estava acompanhando a programação da TV Fortaleza, fosse através do É Direito, ou mesmo dentro dos nossos telejornais, entre outros programas, a gente sabe sim dessa bandeira levantada e ver aquela questão da preparação, da apresentação da política pública e sua execução hoje, tão boa quanto sempre foi todo o seu trabalho dentro dessa vida pública que você já traz, né? Até como referência do nosso saudoso pai, doutor Iraguaçu, né? Minha maior referência, a maior referência. Motivo de orgulho e o nome que eu continuo, né, levo adiante e que tenho um prazer muito grande quando as pessoas, doutor Iraguaçu, seu pai, foi um grande homem, que a gente só recebe elogios. Então a gente fica muito feliz. Isso é muito bom. Com certeza, reforço. Prefeito Sarto, decisão assertiva, acho que está bem representado, a FUNCI está... Parabéns. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, você não foi eleito, mas é porque você tinha uma outra missão, né? Exato. Eu disse assim, eu nunca imaginei nem assumir a FUNCI, ou enfim, nesse desafio de agora, mas assim, faço as coisas com muita emoção, com muito engajamento e com brilho no olho, e estudando, aprofundando e, acima de tudo, perguntando e buscando aprender, porque é isso que faz com que os resultados sejam positivos. Está feliz? Feliz, feliz. Eu digo para todo mundo, estou feliz, né? Que bom. Mas essa casa também é uma casa em que eu me senti muito feliz por 4 anos. Estou aí na segunda suplência de 10 vereadores do PDT, né? Enfim, a gente, futuro a Deus pertence e o que eu me propuser a fazer, com certeza farei com muita dedicação. E hoje estou feliz trabalhando essa política pública tão importante para a cidade de Fortaleza e que a gente já está finalizando, e que eu
deixo o convite aqui para que você possa nos ajudar nessa campanha de destinação de recursos do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. É isso aí, Iraguaçu, mais uma vez, né? É um prazer receber você aqui no Direito. Eu acho que posso deixar até um pouquinho, assim, alguns outros enciumados, mas a gente realmente já teve esse encontro em vários momentos, né? E hoje trazer esse incentivo, que na verdade é um incentivo para que as pessoas conheçam ainda mais todo esse trabalho e o que é que pode ser beneficiado, é melhor ainda. Grata, obrigada pela participação, parabéns, sucesso. Feliz pela sua representatividade na FUNCEM. Agradeço a você, deixo um abraço em todos os vereadores de Fortaleza, vereadores e vereadoras, e a você, público, que vai com certeza se engajar nessa campanha. E para fortalecer ainda mais, a gente encerra o nosso programa com um videozinho da Receita Federal, um vídeo que ele mostra exatamente passo a passo daquilo que o Iraguaçu Filho mostrou e falou logo no começo do programa, de como é que você pode fazer a sua decisão de doar parte do seu imposto de renda. Só uma pergunta, Iraguaçu, se não sou eu que faço a minha declaração, mas eu costumo procurar um profissional como um contador, eu posso decidir isso e ele fazer isso por mim, não posso? Pode sim, pode sim. A gente, inclusive, tem falado com vários contadores pedindo que ele apresente essa possibilidade também para quem não conheça, né? Pois então, vocês da área da contabilidade, somem-se, né, a essa campanha. São os principais parceiros, né? São as pessoas que estão ali executando, que realizam a declaração. Pronto, eu agradeço a sua companhia. Então, você vai ficar com esse vídeo institucional da Receita Federal que reforça tudo aquilo, explicando como é fácil e prático você poder também ajudar. Eu agradeço a sua companhia e, como eu sempre digo, se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. Fazer a declaração do imposto de renda é uma obrigação, mas é também uma ótima oportunidade para ajudar as entidades que atendem as crianças e aos jovens e também as entidades que atendem idosos. Como? Fazendo a destinação de uma parte do seu imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e aos fundos do idoso. Você preenche a sua declaração normalmente, coloca seus dados, coloca os seus rendimentos, bens e direitos. Ao final, você irá preencher esta guia aqui, doações diretamente na declaração. Perceba que ela tem duas abas, criança e adolescente e idoso. Eu vou aqui em criança e adolescente, clico em novo e então eu posso escolher o fundo para o qual eu quero destinar. Pode ser nacional, pode ser estadual de alguma unidade da federação, pode ser um fundo municipal. Vou escolher aqui um fundo municipal apenas para exemplo. E então eu coloco o valor da destinação. Eu tenho uma margem destinável sobre o meu imposto devido, mas eu não preciso calcular este valor aqui. O programa mesmo faz o cálculo e diz qual é o valor máximo da minha destinação. Eu vou colocar aqui o valor máximo, aceitar a sugestão do programa, e eu clico então em OK. E repito o processo na aba Idoso. Depois de feito o preenchimento da sua declaração, o programa irá emitir 2 DARFs. Um deles é para o recolhimento de valores aos fundos da criança e o outro é para o recolhimento de valores aos fundos do idoso, aos fundos que você escolheu. Você precisa pagar estes DARFs até o último dia do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Agora, eu falei em pagamento de DARFs e você deve estar imaginando que terá um custo com isso. Mas não terá. Porque se a sua declaração resultar em imposto a pagar, o valor recolhido nesses DARFs será descontado do seu saldo devedor. Então, no fim, você não pagará nem um centavo a mais de imposto de renda por ter feito a destinação. E se a sua declaração resultou em imposto a restituir, o valor recolhido nesses DARFs será somado ao montante da restituição que você irá receber. Os valores destinados a esses fundos depois são administrados pelos conselhos, cada fundo tem um conselho, e a função destes conselhos é repassar este dinheiro para as entidades que atendem as crianças, os jovens e os idosos. Então, fazer destinação é escolher o destino de uma parte do seu imposto de renda. Faça a sua declaração do imposto de renda dentro do prazo, destine todos os valores que for possível e espalhe esta informação. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.